Hoje a gente vai conversar novamente com a Ana Carolina Portela, que é nutricionista, chefe de cozinha, também aluna da formação em psicanálise pós-junguiana do Instituto Aela. E hoje o assunto é sobre testosterona, ou seja, mais testosterona, menos estresse, mais autoconhecimento. Sabe-se que o nível de testosterona no organismo é regulado também pelas emoções, e o nível de cortisol, que é o hormônio como se fosse oposto, altera a nossa saúde mental e emocional. Bem, a gente vai conversar melhor com ela. Seja bem-vinda Obrigada, Raquel. para conversar sobre metabolismo e emoções, né? Tudo a Isso. ver com nutrição, né, Ana Carolina? Tem sim. É impressionante, né? Como tá tudo atrelado, né? Nosso corpo é muito inteligente, né? Então quer dizer que quanto mais testosterona tivermos, menos estresse e, portanto, mais autoconhecimento. Esse é o título, né? Mas explica É, para a gente um pouco mais sobre isso, para a gente ter um parâmetro dessa conversa, porque, afinal de contas, né, o que é a testosterona? então, a testosterona é um hormônio que nós todos produzimos, né? Os homens produzem mais do que as mulheres. Nós, são os hormônios sexuais, né? A testosterona é tipicamente masculino, né? Dão as características masculinas. E nós, mulheres, temos o estradiol e a progesterona em maior quantidade, mas todos nós produzimos, tanto os hormônios masculinos quanto os hormônios femininos. E aí a gente vai vendo que o estresse, ele influencia nessa nossa produção, porque todos vêm mais ou menos da mesma via. Então, o que a gente tinha, né, assim, pensado da gente conversar seria sobre isso. Como que o estresse pode influenciar nessa produção desses hormônios sexuais, né? E porque a testosterona, principalmente, é um hormônio que a gente linka muito com o lado sexual. Mas, na verdade, ela é um hormônio que tem diferentes funções no nosso organismo super importantes para a nossa força física, assim, para o nosso estar no mundo. É uma coisa assim subjetiva, né? Porque ela é a responsável pela produção muscular, ela que dá a nossa força, a nossa estrutura física de nos suportar no mundo, no sentido de ficar em pé, né? Assim, da força muscular, do fazer, do ir. E, e ela também que ajuda a gente a ter foco, né, nas nossas decisões. O estradiol, assim, os hormônios femininos, isso a gente vai até entendendo muito bem como é que a gente vai funcionando, né? Os hormônios sexuais femininos, ele tem aquela cognição mais difusa, aquela linha de raciocínio assim, que permite que as mulheres façam mil coisas ao mesmo tempo. A gente é capaz de assistir televisão e responder um e-mail, e os homens já têm um pouco mais de dificuldade. E isso é explicado quimicamente. E a testosterona, ela dá mais esse foco, ela centra mais a gente tem aquele raciocínio mais focado. E o estradiol, ele dá essa linha de raciocínio mais difusa, permite que a gente preste atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Mas para a gente ter uma ação no mundo, a gente precisa ter o foco e a força, né? E aí quem dá isso para a gente é a testosterona, que é o hormônio masculino, né? Que todos nós produzimos. O homem produz mais porque ele tem no eixo central dele, né? Na produção nas gônadas, e nós não produzimos no nosso eixo central. A gente produz a testosterona a partir da progesterona e a partir do colesterol. Todos os hormônios sexuais, na verdade, eles vêm a partir do colesterol, né? A gente Muito precisa do interessante, né? colesterol para produzir todos esses hormônios, tanto a progesterona, quanto o estradiol, quanto a testosterona. É interessante porque, então, isso seria um funcionamento saudável e normal, Uhum. mas você fala também em cortisol, que me parece que é algo antagônico à testosterona. É, O que seria? porque o cortisol, ele também é produzido a partir do colesterol. E o cortisol, todos os hormônios sexuais são produzidos durante a noite, do nosso período de sono, né? Por isso que é super importante a gente ter um sono reparador, que é durante a noite que eles são produzidos. Durante o dia, o nosso corpo está programado para a gente produzir o colesterol, o cortisol, que é o hormônio que coloca a gente nesse estado de alerta, para a gente fugir de um tigre, para a gente matar o mamute, para gente, né, a gente estar na nossa guerra ali, né, nessa ação mais
mais física mesmo, né? Não na ação das decisões, também na ação das decisões também, porque o estresse hoje ele é crônico, até porque a gente fica sentado, a gente está sentado numa cadeira o dia inteiro, mas o corpo da gente acha que a gente está lutando com um tigre o dia inteiro, né? E aí, enfim, por isso que ele fica mandando mensagem de que a gente precisa ter energia, porque a gente precisa comer. O estresse ele causa essa necessidade, né, da gente aumentar a glicemia, porque uma das ações do cortisol é colocar a glicose no corpo, porque né, que a gente aprende, né, na escola o sistema de luta ou fuga, né, que a gente precisa, né, que o olho contrai, o coração bate mais rápido, por isso que ele aumenta a pressão, porque a gente precisa de mais energia para poder correr, para poder pular, para poder lutar, a gente precisa de mais agressividade para entrar numa guerra com um animal, né? Assim, a gente tem a mesma constituição física do nosso homem, né? Né? De onde a gente veio, numa época, assim, essa comodidade que a gente tem hoje é muito recente, não deu tempo ainda do nosso corpo ainda entender que a gente não precisa, que a gente vai no mercado e compra todas as comidas que a gente quiser, né? A gente não precisa lutar para comer mais. É um outro tipo de luta, é uma luta mais virtual. E aí o cortisol, ele é produzido então durante o dia para ele manter essa glicemia no nosso corpo, para que a gente possa estar sempre nessa ação. E aí, no estresse crônico, quando a gente está em momentos de muito estresse, assim, um estresse que não passa, né? Que é aquilo que a gente chama de virtual, que é uma coisa meio imaginal, porque a gente não precisa mais correr para matar nenhum tigre. A gente vai ficando nesse fluxo o dia todo, e aí o nosso colesterol é todo desviado para a produção do cortisol. Não é mais, ele não tem mais a via dele de destino, que é para a produção dos hormônios sexuais. Ele fica com uma produção mínima, porque na nossa prioridade interna, lá da nossa central de controle, a gente prioriza a produção de cortisol para nos manter vivos, né? Para poder ter força para lutar contra todos os perigos que existem no mundo. Daí vem, então aí a gente acaba deslocando o colesterol para a produção do cortisol. E aí, se a gente vai para a cama, se chegamos assim, essa hora, 8h20, vamos dormir com um cortisol muito alto, aí a gente não tem uma noite de sono reparadora, porque a gente tá com esse cortisol ainda ativo, então são noites que a gente se mexe muito, que a gente está sempre, a gente acorda, mesmo que a gente durma, a gente está dormindo por exaustão. A gente não está fazendo um sono reparador. A gente está porque o cortisol ele faz isso no corpo, ele faz com que a gente precise se mexer, né? Ele dá essa energia para a gente poder correr, para a gente poder ir, né, na caça, assim, né? Então a gente, por isso a perna inquieta, agressividade, às vezes quando a gente fica resolvendo, né, fica o dia inteiro na frente do computador, a gente vê muito, né, aquelas pessoas que ficam com a perna assim, estão sempre se mexendo na cadeira, não conseguem ficar, porque você tem um excesso de cortisol interno, você está banhado de cortisol e o corpo demanda que você se mexa, que você gaste essa energia, porque ele está entendendo quimicamente que você está em ação. Só que estamos, né, tá sentado, então você fica com um excesso de agressividade, com um excesso de precisar se mexer, assim. E aí você chega à noite com essa química, e aí você não consegue dormir direito, você não tem essa produção hormonal dos hormônios sexuais durante a noite. E é aí que entra o trabalho da psicanálise, de entender esse nosso funcionamento mental, de como que a gente faz para controlar esse estresse e de onde estão vindo essas ondas todas que estão tirando a gente dessa nossa, né, desse nosso funcionamento, como dizer assim, né, não estável, mas esperado, Natural, né? né? Natural.
Porque, de novo, ela é muito esclarecedora essa tua explicação, muito legal mesmo. Eu recomendo que quem não assistiu desde o começo assista, porque é muito legal a gente entender essa, me parece que, porque numa outra conversa com a Ana Patrícia, a gente falou sobre essa mão de duas vias, e me parece que também aqui com você, pensando sobre o que você falou, também é uma via de duas mãos. Quer dizer, Uhum. não mão de duas vias, vias de duas mãos, né? Ou seja, a gente está, no ritmo que a gente está hoje, cibernético, a gente está produzindo virtualmente o que deveria ser uma dinâmica com o corpo, Uhum. uma dinâmica que levasse o corpo junto para as atividades. Como o corpo não acompanha, fica faltando alguma coisa no fundo, o corpo recebe também o estresse, né? Novamente, de tudo Sim, isso. porque ele não entende, assim, quimicamente ele acha que a gente está nesse, né, e a nossa homeostase, assim, nosso equilíbrio, ele é feito, primeiro a gente gasta, depois a gente repõe. Mas com a oferta de comida que a gente tem hoje, a gente acaba consumindo muito mais do que a gente está gastando. E a gente muitas vezes consome para gastar depois, o que é, né? E é até é químico até, porque quando a gente tem esse excesso de colesterol, de cortisol, desculpa, quando a gente tem esse excesso de cortisol, a gente tem a sensação, o corpo tem a sensação que você está gastando. Então, ele manda várias mensagens. Uma das ações principais do cortisol é o controle da glicemia, que é da glicose no sangue, né? Então, ele é responsável pela quebra do glicogênio, que é o armazenamento da glicose no músculo, para Uhum. o corpo, né? Então, por isso que quando a gente tem, durante a gente acorda, quando a gente faz aquele exame de sangue do cortisol de manhã, ele sempre tende a estar mais alto, porque de Uhum. noite a gente está em jejum, então ele faz esse controle glicêmico e ele vai tirando, ele vai aumentando ao longo, assim, a gente teoricamente, né, deveríamos todos ir dormir com colesterol, com o cortisol lá baixinho, né, com o cortisol bem baixinho, ele vai, à medida que a gente vai ficando em jejum, muitas horas sem comer, ele vai aumentando para ir tirando a glicemia de outras partes do corpo e a gente, quando acorda, ele não, tende a estar mais alta e quando a gente come, ele tende a baixar. Só que com o nível de Uhum. estresse, ele acaba não abaixando. E aí que vem a fome, né? Essa vontade louca que a gente tem muitas vezes de comer, uma coisa que a gente não explica, vem dessa hipoglicemia gerada pelo excesso de cortisol no corpo. Puxa. Então, É. de fato, é uma desregulação geral, né? Uhum, Então, eu vejo que o primeiro trabalho a ser feito, né, pelo menos assim, nesse trabalho de terapêutico de análise, é a pessoa entender o que está acontecendo. Porque, uhum, de fato, a pessoa, assim, para que você, como nutricionista, possa passar uma recomendação para a pessoa, o que, que ela deve comer, o que, que ela deve fazer, é importante que ela também, pelo olhar de quem está vendo a pessoa, entenda o que está acontecendo com ela. O que, por é exemplo, fundamental. está tirando o sono, Uhum, né? O que está tirando o sono, o que está estressando, o que, que não, porque óbvio que exercício físico é fundamental, né? E uma boa alimentação também. Mas a pessoa não pode fazer isso aleatoriamente ou só seguindo uma recomendação sem sentir o que é para ela o mais importante, não é? exatamente. Acho que é um trabalho em conjunto, porque não adianta a gente, por exemplo, só entrar com uma alimentação, por exemplo, a gente falando da testosterona, né? Que é esse hormônio que dá essa força para a gente realizar o que a gente quer realizar no mundo, né? Pra gente, que a gente estava conversando até na semana passada, da gente exercer a nossa essência no mundo, a gente precisa da testosterona, que é o nosso foco, a nossa determinação, a nossa força muscular, aquela inteireza enquanto ser, né? Assim, Sim. você está inteiro, íntegro, junto, né? Todo coeso, assim, tipo, direcionado para um determinado, né? Para um rumo, assim, né? Na sua vida, de uma forma geral. Se a gente está com estresse,
perdido em pensamentos. A gente não tem testosterona, é físico. Uhum. E não adianta nem a gente, assim, a gente pode eventualmente até suplementar, mas aí a gente vai ver todos os efeitos, principalmente em nós mulheres, os efeitos que traz uma suplementação de testosterona, né? Que ela faz todas as características masculinas, né? Como pelo, voz grossa, né? Excesso. Então, assim, a gente vê mulheres que muitas vezes querem ter uma estrutura física, porque também ela é responsável pela formação muscular. Então, não adianta, a gente produz um número X de testosterona, nós mulheres. Então, a gente nunca vai ter o corpo com a quantidade de músculo que o homem tem, né? Então, para a gente ter essa interesse, a gente tem que cessar essa produção de cortisol. E para a gente poder dormir bem, não levar os problemas para o sono, né? Para a gente ter os nossos sonhos, para os sonhos fazerem a função deles, né? Que aí já entra, né, na parte da psicanálise, desse nosso autoconhecimento, desse entendimento, da gente ver como tudo conversa, né? Assim, e por isso que a gente tem que ter um corpo saudável e um acompanhamento de uma pessoa que nos ajude nessa formação mental, assim, né? Vamos dizer. Exato. Que é o que diz o filósofo, né? Mente sã, corpo são. É. Mas também o que você falou também remete a uma coisa que a gente pode ver claramente, né? A gente, no geral, as pessoas, enfim, a gente tende a ficar com muita informação dentro. E essa expressão, não só identificar as emoções, mas essa expressão do que se sente e aonde, com quem, enfim, de criar um espaço onde a pessoa possa falar, porque pensar não é suficiente, né, só. O que é falado, até eu vejo, atendendo as pessoas, uma desvalorização da expressão emocional. É uma dificuldade imensa de muita gente de escrever. Ah, mas escrever para quê? Ah, não, assim, por mais que não se sonhe claramente, a pessoa acha que o sonho não tem sentido, não se dá o tempo quando acorda, né? Já se acorda atropelando tudo, pensando em mil compromissos. Então não tem esse tempo de diálogo interno ainda, ou ainda é desvalorizado, ou muito minimizado. E aí, quando a pessoa vai falar alguma coisa, é claro que as emoções vão tomar conta, é claro que vai vir aquele turbilhão. E ou a pessoa acha que vai perder o controle, ou ela acha que não vale a pena falar, que ela não vai convencer o outro. Porque justamente o falar não está associado a algo importante para ela, Uhum. né? Então, assim, não tem esse espaço dentro da pessoa. E aí o que eu percebo também com o que você falou e o que eu vejo é que as pessoas estão tomando milhões de suplementações, assim, digo até, não sei, né, assim, academia, muitas coisas para ganhar certas características de estereótipo até, sem levar em conta o que é melhor, ou o que é bom para ela, ou como que ela se sente naturalmente, que é isso que a gente falou no começo, né, de se distanciando mais do que é natural para a pessoa, dessa individualidade. Né? E acaba que a gente está querendo pegar vias de atalho, né? Na verdade, quando você toma esses suplementos, essas coisas que na verdade o nosso corpo é capaz de produzir, é entender por que que a gente está com uma falha nessa produção, né? Por que que a gente está com um excesso de cortisol? Por que que o nosso colesterol não está sendo destinado ao que ele é a sua via natural, né? Então vamos entender, não é simplesmente a gente suplementar. É a gente ajudar, porque senão a gente também daqui a pouco sobrecarrega, porque quando a gente vai mexendo, né? Aí conserta um lugar aqui, atrapalha outro ali. Aí quando você vai vendo, você vai ter um monte de coisa para arrumar. E na verdade é só a gente ver esse eixo, né? Porque por que que a gente chegou, por que que chegou nesse ponto? Por que que eu não estou dormindo bem? Por que que eu não tenho um tempo de acordar e anotar os meus sonhos, né? De refletir, integrar, né, o que eu vivi durante aquela noite, que foi com tanta bagagem, né? A gente traz nos sonhos informações que são tão preciosas, assim.
é uma coisa que realmente a gente devia divulgar muito, como os sonhos são tesouros realmente, né? São conversas com o nosso inconsciente, assim. É muito mágico mesmo, a gente vê como tudo como tudo funciona e tudo de uma forma tão harmônica, é muito incrível. E aí que entra todo tratamento tem que ter uma equipe, né, multidisciplinar, assim, para ajudar, porque a cabeça da gente é que comanda, né? É a nossa central de controle, é ela ali que está ajudando a gente ajudando a gente não, né? Ela é que está ali no comando, fazendo tudo É. funcionar, né? E aí, se a Até gente é mesmo que tem que para. ajudar ela. Desculpa, te Exato, até cortei. mesmo se a pessoa não gosta de fazer exercício ou não quer fazer, ela precisa entender isso, né? Da onde que vem isso, por que que ela não gosta de certos alimentos. E por falar nisso, eu gostaria de perguntar para você como é que está nosso tempo aí, não sei, dá para fazer mais umas perguntas para Dá você? sim. Uhum. Como que a pessoa, assim, o que ajudaria de maneira geral, né, nessa produção, além do sono e além dos exercícios? Assim, em termos de alimentação, não tem nada assim que a gente possa, a não ser assim, o magnésio, é a gente cuidar, na verdade, de um intestino saudável, para que a gente tenha é, muitos antioxidantes, né? E tenha uma digestão mais fácil para que a gente tenha uma noite de sono melhor, para que Uhum, a gente consiga ter esse sono reparador. Ter uma quantidade de magnésio, o magnésio é super importante para esse sono também. O zinco, que participa da formação dos hormônios sexuais, não pode deixar faltar, né? Principalmente as brássicas também, a couve-flor, brócolis, couve, assim também, que ajuda muito. Mas são coisas assim indiretas, sabe? Não tem uma alimentação mais. E uhum, principalmente, agora a gente falando em termos de saúde, né? É porque também quando a gente tem esse aumento de estresse, acaba que a gente usa mais colesterol para produzir o cortisol. Então é normal que o nosso fígado produza mais LDL, que é como se fosse o uhum, ônibus do colesterol. É ele que circula com o colesterol pelo corpo. E aí, uhum, ele em excesso, não em excesso, mas ele assim, com uma produção maior, ele corre o risco, uma pessoa estressada, muito provável ela tenha uma ingestão de carboidrato maior, até porque o excesso de cortisol causa essa dependência do carboidrato, né, do açúcar. uhum, Então, acaba que a gente tem um consumo maior de carboidrato e carboidrato simples, né, que é farinha, pão, açúcar mesmo, simples, doce, chocolate, essas coisas que ajudam a tamponar um pouquinho o estresse, né? Que é fisiológico, né? Assim, é uma fome que é fisiológica. Não vai falar, ela é gulosa. Não, é uma necessidade química mesmo. A gente precisa, porque o corpo acha que a gente está gastando muito. Na verdade, não estamos gastando fisicamente, mas emocionalmente, sim. uhum, Então, o que a gente pode fazer através da alimentação é comer muitos antioxidantes, que foi o que a gente estava até falando sobre os compostos bioativos na semana passada. Aumentar principalmente carotenoides, que a vitamina E, ela é o antioxidante principal do LDL, porque o LDL ele uhum, se torna maléfico quando ele é oxidado, quando ele está oxidado, e ele faz isso na presença de excesso de glicose e uhum, das espécies reativas de oxigênio, né, que são os radicais livres. Então, a gente ter uma dieta com muitos antioxidantes para ajudar nesse LDL, para que ele não se oxide e deposite nas artérias, porque o problema não é ele, não existe o colesterol ruim, né? E sim o colesterol oxidado que é o ruim. E tentar ao máximo proteger esse sono. Então, tomar chás que sejam relaxantes, né? Chá de camomila, né? Valeriana, passiflora, assim, né? Um chá de maracujá, capim-limão, sim, que são essas coisinhas uhum, assim que ajudam a gente a dar uma relaxada, assim, porque é muito importante o nosso sono para a produção e tentar ir dormir com o cortisol, tô toda hora confundindo,
tentar dormir com o cortisol mais baixinho que possível. Então, assim, desligar o noticiário à noite, tentar ficar longe dos e-mails depois das 8 horas da noite, ler um livro, assim, tentar. E é isso. E as brássicas, basicamente, e o zinco. Seria isso. Não Sim. tem, assim, nenhum alimento específico que participe da produção da testosterona. Sim. E o trabalho de autoconhecimento, né, que é muito importante, porque eu vejo que a testosterona, como você falou antes, está muito ligada com a ação no mundo. Então, Uhum. até as informações que a pessoa põe para dentro, assim, ou pensa, enfim, que vem, as informações que vêm, a pessoa muitas vezes quer fazer alguma coisa. Ela de fato quer e é sincero isso, mas ela não consegue. Fica porque, né, vem medo, vem não sei o quê, vem ansiedade, aí vem, sei lá, várias outras coisas que interferem na ação. E tudo isso também está ligado com o movimento hormonal, né, desregulado. E são as duas coisas juntas, né? É a nossa energia masculina, tanto a energia psíquica masculina que está desregulada, quanto a nossa energia hormonal masculina que é a testosterona, que está desregulada, né? Então a gente tem que equilibrar as duas, né? Tem que trazer esse nosso masculino para ação no mundo, tanto quimicamente como emocionalmente, né? Exatamente. Tem um dos cursos que a Adriana dá, tanto na formação, como também está disponível para quem quiser ver e fazer o curso, né, que é de 3 horas mais ou menos, que é o símbolo do masculino, que é o grande pai, né? É muito interessante, não sei se você já fez esse curso, mas é É muito muito bom. interessante, né? Muito Da bom. gente saber a simbologia do masculino dentro da gente e o quanto que esse masculino está em falta na nossa vida, na nossa sociedade, que é justamente esse discernimento, esse foco para ação. Compreender isso simbolicamente é muito importante para que a pessoa tenha, né, um entendimento que abranja dentro dela, de uma vida além da matéria. É bem Uhum. importante isso, né? Porque isso também ajuda a entender muitas vezes a própria história da pessoa, o que está faltando, o que faltou, o que não faltou, o que sobrou, enfim, para a pessoa poder ter um norte, né? Uhum. Então, assim, é muito importante esse trabalho de autoconhecimento, sim, em conjunto com uma nutrição, com um trabalho de nutrição mais profundo, mais, enfim, individualizado, né? É bem Uhum. importante mesmo para a nossa saúde mental, e corporal e espiritual também, Porque né? o corpo da gente é só por ele que a gente está aqui, né? É esse corpo que permite a gente viver esse mundo, né? Então, a gente tem que tratar minimamente bem dele, né? E a única coisa que a gente precisa é nutriente e água, né? Então, assim, é o que a gente coloca para dentro, né? Tanto o que a gente come, o que a gente assiste, o que a gente vê, as emoções que a gente engole, né? Como a gente Exato. processa, como a gente absorve tudo isso que a gente vive é que vai moldando a nossa vida, né? Muito, que é o que a gente estava até falando na semana passada, né? Exatamente. Então, mais testosterona, menos cortisol e mais autoconhecimento para todo Isso mundo. Obrigada mais aí. uma vez, Ana Obrigada a Carolina. você, Foi muito Raquel. legal conversar. Eu recomendo que todos assistam essa live desde o começo, que foi muito interessante o que você falou e que a gente pensou juntas hoje aqui, tá bom? Muito E espero que a obrigada. gente possa voltar numa próxima vez para conversar, Sim, tá sim, sim. bom? Em breve a gente volta, sim. Tá Semana que bom. vem a gente volta. Então tá Um bom. grande abraço para Um todo beijo mundo. Um beijo, grande. Ana Carolina. Até. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.